gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Eu sou a Vivi, professora de vocês aqui do Centro de Mídias. A gente vai começar a nossa aula de matemática, ouvir o sinal de entrada, então se prepare que nós vamos começar a nossa aula falando sobre números astronômicos, né? Nosso diretor colocou aí na telinha para vocês o nosso título de hoje, ó, potência em valores astronômicos. Nas aulas anteriores a gente já falou um pouquinho o que é uma potência, né? Uma potência é quando você faz uma operação que aumenta muito, né? Muito rapidamente. Então, quando você faz 2 vezes 2 vezes 2, ela é muito rápida, né? Dá 8. Então, potência, um número que está escrito na forma de potência, é um número cujo resultado dele, ele representa um número potente, na ideia aqui de grande, tá bom? E hoje a gente vai falar de alguns números que existem, né? A gente fala pouco, mas a ciência usa muito. E como a gente é estudante, eu estou esperando aqui que vocês se transformem aí futuramente num cientista, que vocês façam algum bem social aí. Então a gente parte desse princípio que você precisa conhecer esses números que a gente usa pouco, mas que existem. E existem muitos, tá bom? Então olha lá, nossa habilidade hoje é a habilidade 7, né, do 7º ano, número 12. Lembrando que esta é uma aula da série de vocês, mas é uma coisa que já deveria ter sido vista lá no 7º ano, tá bom? E agora a gente vai dar uma ampliada aqui com vocês no 8º. O nosso objetivo hoje é representar números em notação científica e eu já vou explicar o que é isso. Aí na telinha tem essa imagem que eu copiei direto do próprio software aí do PowerPoint, a representação do planeta Terra, né? E vocês sabiam que a massa da Terra, né, é cerca desse número todo aí que está na TV para vocês, quilogramas? É um número muito grande que a gente não consegue nem ler, né? Eu pelo menos só consigo ler, por exemplo, 6 mil, né? 6 milhões, bilhões, trilhões... Acredito que seja quadrilhões, quintilhões, acredito que é isso. É um número muito grande, não é mesmo, pessoal? Será que para a gente escrever esse número, toda vez que eu quiser falar sobre a massa da Terra, eu tenho que escrever esse numerão aí? É um número que a gente chama de astronômico, tá? Do outro lado também acontece, ó. Olha aí na telinha de novo, ó. Esta é uma imagem que vocês já estão acostumados a ver, a acompanhar aí nas televisões, né, por aí, porque é uma imagem de um vírus, né, o coronavírus. Na verdade, é chamado até de coronavírus porque tem essas coroinhas aí, né? Então, esta é a imagem do coronavírus que você não consegue enxergar, né, usando o seu olho só. Precisa-se de equipamentos para enxergar isso, porque ele é muito pequeno. Olha o tamanho de um vírus aí, ó, 0,0002 metros. Também é um número difícil de ler, né? Muito pequeno, não é isso? Então, será que toda vez que eu quiser falar do tamanho de um vírus, ou do tamanho de um planeta, ou a massa de um planeta, eu tenho que escrever esse número deste tamanho? Se você fosse colocar numa calculadora, por exemplo, pessoal, será que você conseguiria fazer conta com isso? Nem cabe, né, na sua calculadora. Tá certo? Então, o que a gente faz, os matemáticos fazem? Tenta representar este número de uma forma mais curta. Tá? Essa representação é chamada de notação científica. Então, é a gente pegar este número que é muito grande, que tem muitos zeros, né? Ou um número muito pequeno, né? Com muitas casas decimais, e escrever de uma forma curta. Porque esta representação mais curta facilita tanto a escrita, né, para você escrever o número, como também algumas operações. É mais fácil você fazer umas continhas aí, né, de mais, de vezes, divisão, usando essa forma mais curta, beleza? E eu vou apresentar para vocês como é a escrita deste número. Olha aí para nossa tela, ó. Notação científica. O que é esta notação científica? Notação vem de padrão, tá, pessoal? Então, a notação científica é uma maneira padronizada. Padronizada eu quero dizer assim, ó. Se você que está aqui no Brasil vai escrever um livro, você vai escrever este número desta maneira. Se você vai escrever um livro em outra língua, você vai usar essa mesma maneira. É padronizada mundialmente, tá bom? Então, todos os livros, em todos os lugares aí do mundo, as pessoas, os estudiosos, os cientistas, né? Eles escrevem dessa forma padronizada, para que qualquer pessoa consiga ler e acompanhar, tá bom? E então, o que diz esse padrão? Olha aí na telinha, ó. É uma maneira muito padronizada de escrever números muito grandes ou muito pequenos, de maneira que a escrita fica mais curta, né, e mais fácil de realizar operações. Então, qual é a regra? Ó,
Um número, para estar em notação científica, para você colocar ele em notação científica, o que você vai fazer? Você deve pegar este número e escrever de forma que ele fique pequeno ou de um tamanho... Opa, voltar aqui pegar minha caneta, desculpa. Esqueci de pegar a caneta, né, pessoal? Daí fica difícil, ó. Então, ele tem que ser escrito de maneira que ele fique entre o número 1 e o 9. Então, o número 6, quintilhões, sei lá quanto aí, ele teria que virar um número 6, para você poder ler e escrever, tá bom? Então, você tem que aumentar o número ou reduzir o número, ó. Se ele for muito grande, você reduz. Se ele for muito pequeno, você aumenta. Até que ele fique de um tamanho de 1 até 9. Tá bom? A escrita dele fica de 1 até 9. Só que você, para fazer isso, você tem que compensar. Então, você reduz ou aumenta o número e compensa mexendo aí nas potências de 10. Eu vou explicar o que é uma potência de 10, ó. Vou usar esse espaço aqui para mostrar para vocês. A gente já percebeu, ó, que 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1, né, pessoal? Já mostramos isso na aula anterior. Quando a gente faz assim, ó, 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10 vezes 10 uma vez só, né? Por exemplo, ó, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 a gente sabe que é 100. 10 ao cubo, pessoal, ó, é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, repare que os cientistas perceberam que o número que está aqui no expoente é a mesma quantidade de zeros, ó. Se o número for ao quadrado, tem 2 zeros. Se o 10 for ao cubo, 3 zeros, ó. Se o 10 for a sexta, que significa que é um número seguido de 6 zerinhos. Então, não precisa fazer conta, né? Então, o que a gente faz? Vai lá na massa da Terra e troca todos esses zerinhos aqui por uma potência de 10. É a mesma coisa, tá certo? É o que a gente vai fazer. Vai usar esse truque, tá bom? Então, a gente pega o numerão, que é o planeta Terra, aqui na 3, ó. A gente pega o numerão, que é a massa da Terra, grandão, cheio de zeros. A gente reduz, como se você tirasse esses zeros até chegar no 6, porque o primeiro número tem que estar de 1 até 9. E o 6 está entre 1 e 9. Então, reduz até o 6. E aí, você troca todos esses zeros por uma potência dessa que eu escrevi para você. Então, números com zero significa potências de 10, tá certo? E a mesma coisa a gente faz com o tamanho do vírus, ó. O tamanho do vírus não tem um monte de zerinho até chegar no 2? Então, é um 0, alguma coisa, é um número muito pequeno. Então, você vai aumentar até chegar no 2, né? Como que você aumenta? Mexendo na vírgula, tá? E aí, você compensa escrevendo como uma potenciazinha de 10. Eu vou explicar como, ó. Vamos fazer esse exemplo aqui. Apagando aqui, ó. Vamos ver, então. Vamos escrever a massa da Terra, que é cerca de esse número todo aí. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar este número. Todo número que não tem vírgula, pessoal, você sabe que a vírgula tá no final, não é isso, ó? 6.000, tem 3, 6, 9, 12, né? 15, 18, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, né? Aqui tem 18, mas deveria ter 24, tá, pessoal? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bom, o que eu faço com esse número? Na verdade, está faltando aqui ainda mais 3 zerinhos, tá? A massa da Terra é elevada a 24, eu acho. Bom, o que eu conto, ó? A vírgula do número, ele tá aqui, certo, pessoal? Quando o número não tem vírgula, a vírgula tá ali. Então, o que eu faço? Eu pego esse número grande e reduzo até o 6, ó. Então, eu reduzi o número até 6. Para compensar, eu tenho que multiplicar este número por uma potência de 10. O que vai ser o expoente? Vai ser quantas casas você reduziu, quantas casas decimais. Então, é só contar o número de zeros, né? 3, 6... deixa eu ver aqui, vou contando, eu vou colocar aqui a animação já com a resposta, porque eu tô confusa com o número que eu subi aí pra vocês, ó. Tá faltando um zerinho aqui, tá? Então, são 24 zeros, tá, pessoal? Então, o que eu faço, ó? Eu reduzi quantas casas? Todas estas, ó, reduzi 24 casas. Se eu reduzir as 24 casas, você tá trocando esses zeros por uma potência, ó, um expoente elevado a 24. Então, você copia o número de novo, colocando a vírgula de maneira que ele fique entre 1 e 9.
Para compensar, ó, se o número reduziu, a potência deve aumentar. Porque o número que tá sem vírgula é como se ele tivesse um zero. Então, você aumentou 24, né? Então, ó, 6 vezes 10 elevado a 24. Olha como fica essa escrita, muito menor. Isso é a notação científica. Eu coloquei até uns aplausos aqui para os nossos cientistas. Aê! Vamos fazer mais? Ó, vamos fazer agora com o tamanho do vírus, tá bom, gente? Ó, aqui, o tamanho do vírus é esse pequenininho. Gente, corrija lá no slide, são 24 zeros, tá bom? A massa da Terra é o número 6, mais ou menos, seguidos de 24. Bom, aqui, ó, o número está muito pequeno. Então, o que eu tenho que fazer com ele? Aumentar, né? Então, como eu aumento? Ó, eu estou aqui 0, ele tem que chegar até o 2, porque ele tem que ficar entre 1 e 9, tá certo? De 1 até 9. Então, começa com 0, não serve. Tem que chegar, o primeiro número aí, a parte inteira tem que ser de 1 a 9. Então, eu vou andar com a vírgula até chegar lá no 2. Então, vai ficar assim, ó, 2, vírgula. Quantas casas decimais você mexeu? Ó, 3, 6, mais uma, né? 7. Veja o que eu fiz aqui, ó. Você não aumentou o número? O número começava com 0, ele virou 2. Se você aumentar o número, você reduz, é o contrário. Para compensar, né? Você aumenta de um, reduz do outro. Beleza? Então, ó, era 10 elevado a 0, né? Você reduz, você faz menos, ó, menos 7. Então, a notação científica ficou 2 vezes 10 elevado a menos 7. Então, escrever este número aqui, ó, e escrever este número assim, é a mesma coisa. Isso é que é a notação científica. Então, é quando você pega um número, pessoal, e escreve... ele é muito grande, você reduz em casas decimais, compensando, aumentando a potência. Ou você pega o número e aumenta, compensa, reduzindo a potência. É muito fácil, tá bom? Eu vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Vou pegar um número aqui qualquer, um número grande, ó. 324, 286 metros. Vamos para uma distância desse tamanho. Bom, este número não está em notação, porque o número em notação, ele é menor que 1, tá bom? Então, o que eu faço? Ó, olho para o número, a vírgula dele quando não tenha no final. Este número não é grande, eu vou reduzir. Vou reduzir até ele ficar de um tamanho de 1 a 9. Então, por exemplo, a vírgula tem que parar aqui, porque tem que ser 3, alguma coisa. Se você parasse a vírgula em outro lugar, não ficaria entre 1 e 9. Tá bom? Então, você reduziu o número. Então, fica um número aproximado, né? Vou escrever aproximadamente 2 aqui. Veja que você está economizando todas essas casas aqui, ó. E para compensar, você escreve uma potência de 10. Qual é o expoente? Ó, o número não reduziu, então a potência aumenta, tem que ser positivo. Quantas casas? Ó, quantas casas você tirou? 3, 4, 5. Então, é 3,2 vezes 10 elevado a 5. Então, esta forma é notação científica. Então, veja, o número no final das contas, ele tem que ficar pequeno o suficiente para ficar de 1 até 9, tá certo? E ele é compensado carregando uma potência, porque a potência vai representar essas casas que você está economizando de colocar no número, né? Ou diminuindo ou aumentando, tá bom? Eu vou fazer mais um aqui, ó. Eu vou pegar um número pequeno agora e vou colocar aqui. Vamos lá, um número pequeno, ó. 0,00056. Vamos lá, ele não está em notação científica, porque para estar em notação científica, o primeiro número tem que ser de 1 a 9. Onde eu vou pôr a vírgula, pessoal? Ó, a vírgula vai ter que andar aumentando o número. Esse número começa com 0, alguma coisa. Então, eu vou pôr a vírgula aqui, ó, porque ele tem que ser, né, de 1 até 9. Então, eu estou aumentando o número. Começa aqui, então, o número, ó, 5,6. Para compensar, bota lá a potenciazinha. Qual é o expoente da potência, ó? 1, 2, 3, 4. Não são 4 casas decimais que você aumentou? Então, são 4 casas decimais que você tem que reduzir na potência, fazer menos,
tá bom? Um número com potência negativa, pessoal, é um número muito pequeno. Um número com a potência positiva é um número muito grande, tá certo? E assim a gente vai acabar nossa aula. Esta aula é retirada do currículo em ação. Vocês têm a oportunidade de fazer mais desses exercícios aí, tá certo? Agora a gente vai rodar a vinheta e para os estudantes que querem continuar essa aula, nós vamos fazer interação e você entre ao vivo para fazer comigo alguns desses exercícios, tá certo? Até já, pessoal. Muito obrigada.